Boa noite! Olá, boa noite, pessoal. Feliz Mais ano uma novo! segunda, feliz ano novo para todo mundo. Estamos aqui de novo, né, amor, nesse Com muita ano. vontade, com grandes convidados. Com saudade, que eu já estava com saudade de fazer aqui o nosso podcast. E tem uma novidade, a partir de fevereiro, A partir de fevereiro temos o nosso essa jovem senhora que está aqui do meu lado, Isso, temos o nosso podcast, Pode a Nossa Saúde, que a gente vai falar tudo de saúde, vai ser uma maravilha. E ele vai editar, né? vou os fazer meus- só o primeiro. Só o primeiro, tá. Mas tudo eu vou bem. contar para vocês. Mas se deixa eu você só me der- falar aqui rapidinho. sim! Que a gente tem que aproveitar que eu tô vendo que vocês estão compartilhando o nosso canal, estão se inscrevendo, aumentou o número de seguidores, também no nosso perfil no Instagram, estão comentando, então, ó, tá muito bom. Antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu contar essa história louca. De uns tempos para cá, eu tenho estado muito cansado. Eu estou com uma certa dificuldade de respirar, me canso muito. Então, eu não faço mais um ensaio antes da gravação. Eu fazia um ensaio às 11 horas e a gente ia gravar às 3. E por esse cansaço, eu já ensaio e gravo na hora. Então, eu não tenho tempo de ver, de poder conversar com os meus amigos. O Cris, por exemplo, uma pessoa que eu adoro, a gente só se fala oi, oi e tchau. Penúltimo programa do ano, o Marcelo me fala, pai, vem aí, um cara muito bom, ele faz uma psicóloga, uma psicanalista, muito engraçada. Eu falo, pô, que bom. E ficou nisso. Eu estou gravando o programa, e o quadro dele, como sempre é um convidado, eu deixo para fazer no final. Estou gravando, de repente eu vejo uma mulher bonita, bem vestida. Falei, deve ser psicóloga, né? Eu só disse isso. Oi, tudo bem? Prazer em estar aqui. Tem texto? Porque quando não tem texto, não precisa ensaiar. Porque é só ele, é texto dele. Então eu só vou dizer sim, não, talvez, quem sabe. Não é isso aí. E entrou esse maravilhoso personagem, muito engraçado, e eu simplesmente estraguei o quadro dele, porque eu derrubei. Porque ele deveria estar nervoso por ser a primeira vez de estar na praça, natural que fique. E eu, desorientado, sem saber o que falar. E eu não podia dizer, não vai o quadro para o ar, porque estava bom, eu que estava ruim. Para ele não ficar preocupado, eu deixei ele embora. Falei, Sé, grava só as minhas falas, fechado, que amanhã, quando eu for editar, eu monto o programa. E ficou realmente um quadro muito bom. Está aqui o meu amigo, que eu não conversei até hoje com ele, Sim. o Índio. Muito prazer estar aqui, que coisa boa. Essa história aí, Prazer, agora é uma comédia, mas já foi um filme de terror pra mim. Aquele dia eu falei assim, se ele não vai, eu vou. Eu vou entrar no modo metralhadora e comecei a falar. Mas... E eu te prejudiquei muito, porque eu fiquei desnorteado. E já Mas tava eu até- não, assisti a parte e não percebi nada. Eu, É, como não dá pra ver. telespectadora, assim... Quando fechou pra fazer e tal, aí a dela me falou assim, tu pode ou entrar no improviso e brincar com ele, ou mandar o texto, que daí ele vai participar mais. Eu falei, eu quero que o Carlos Alberto participe muito do meu quadro, eu quero ter Só esse que eu não vídeo pra recebi teu posteridade. texto. Claro. Então eu fiz o texto pensando nisso, mas no fim das contas ficou imperceptível no quadro, assim, né? Imperceptível, Inclusive, de verdade, assim, não vou ficar rasgando seda, porque senão eu vou passar o programa só rasgando seda pro tipo, porque eu sou muito fã. Mas eu fiquei... No outro dia, quando eu cheguei em Porto Alegre, a dela me mandou uma mensagem com teu número dizendo liga pro Carlos Alberto. Falei, como que eu vou ligar pro Carlos Alberto? Peraí. E eu fiquei muito impressionado mesmo de tu parar pra gravar de novo, porque poderia simplesmente não ir ao ar, ou tu mandar ir outro dia e gravar, Eu não beleza? ia me perdoar se Eu fizesse fiquei isso. muito impressionado assim, de realmente gravar tudo de novo, e o quadro ficou muito legal. E depois você foi no outro dia, mas eu já não estava. Isso, eu gravei o No que bar. vai... Isso, eu gravei no bar. Gravei com o Porque pessoal. como nós estamos repetindo, né, o janeiro e fevereiro, tem alguns quadros, tem alguns programas que eu estou sem barba, que a minha barba tem 2 meses. Então, eu tinha que tirar alguns quadros de algum programa e tinha que recolocar alguma coisa. E como não podia ser eu, tinha que ser no bar.
que depois eu editei, eu vi que ficou excelente, né? Ah, que As bacana. pessoas fazendo perguntas. Sim. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu tenho várias perguntas. Não. A primeira é a mais importante. Sim. Eu tenho muitas. Como é que você veio fazer a praça? Quem te convidou? Como é que você apareceu? Que até hoje eu não sei. Tá, então, vamos começar Vamos lá começar de do- trás. Olha, faz de verdade anos que eu tento a praça de qualquer jeito. 2015 eu fiz o Faustão, o Quem Chega Lá, com outro personagem que eu fazia na época, um personagem que é mendigo e tal, blá, blá, blá. E lá com o pessoal do Faustão eu consegui o e-mail da dela e comecei a atormentar a vida dela. E aí, rolou, não rolou? A gente sabe, a TV é assim, às vezes não é o momento de levar ninguém, beleza, foi indo, foi indo. Aí, em 2016, eu fiz o Prêmio Multishow de Humor. E lá eu fui muito com a mentalidade de mostrar serviço pro Multishow. Então, eu participei daqui. Eu tentei ajudar no máximo. Assim, não tinha... fulano não tinha música para apresentar, eu compunha a música para ele. Não tem playback, eu vou lá e toco o violão. Você é música, né? Mas É. como Moisés. Como Moisés, é. Tá. E eu disse, eu vou mostrar talento. Aí, eu vou mostrar meu serviço que eu quero Seu entregar. portfólio, né? É. E aí, quando terminou, uma pessoa da produção me perguntou essa coisa. Foi muito legal o programa, somou muito. Tem alguma coisa que a gente possa te ajudar? Eu falei, a praça. Eu quero fazer a praça. E isso Mas por que você não ficou. ligou para mim? Poxa, Amor, o como teu assim? número não tá no Google. Liga pra dela e dá Ah, o pra telefone. dela, é. E aí, cara, a minha vida tava numa reviravolta muito louca. 2019, eu passei numa bolsa de estudos para ficar um semestre em Portugal. E aí eu vim para São Paulo para tirar o visto, né? Visto de estudante. E tô em São Paulo e tal, e falei com o Duca Pantalhão. Meu primo. Aí eu falei, Duca, consegue para eu ir lá assistir a praça? E fui assistir a gravação. Aí quando eu vi o cenário lá, eu fiquei louco, chorei. Assim, Mas você falou comigo? Falei, a gente tirou foto e tal, falei contigo. E aí tu falou assim, tem que vir uma hora pra gravar, porque o Duca me apresentou, falou que eu era humorista, tu falou, tem que vir uma hora pra gravar, mas... Meu Deus. Só que era o último programa do ano. Último programa do ano. E eu fiquei nessa, ele falou pra eu vir o ano... Daí tu falou assim, vem o ano que vem. Eu falei, vou vir o ano que vem pra gravar. Aí acabou que o meu visto atrasou pra ir pra Portugal. E aí ficou pro segundo semestre, foi um acerto, porque eu ia pegar o auge do Covid em Lisboa, assim. Deus me livre. Então eu fiquei aqui, e aí eu falei, bom, já que não deu, agora eu tenho essa... E aí, cara, comecei a tentar falar, não consegui mais contato com ninguém. Aí eu disse, quer saber, eu vou pra São Paulo. Vim pra São Paulo e disse, eu vou tentar falar com alguém. Mas você falou comigo quando estava com o Duca? Falei, tirei foto, falei contigo. E tu Isso disse... em 2019? 2019, final de 2019. E aí não eu me falei... lembro, sinceramente. Início de 2020, eu sabia que era o primeiro dia de gravação, eu disse, eu vou pra lá, eu vou ter que dar um jeito de entrar, porque eu sabia que eu não ia gravar naquele dia, mas de repente eu falo com alguém de novo, porque pessoalmente... E aí eu vim para São Paulo e não consegui, aí passou uns dias, eu vim de novo, daí eu lembro que eu vim, era um programa especial por algum motivo, não sei se era teu aniversário, sei que tava o Celso Portiolli, tava o Raul Gil, Deve ser, e aí o Duca me falou, cara, impossível entrar hoje porque tá era um evento especial. Aí eu também eu disse, não, então é entregar para Deus mesmo. Se eu for para ser um precisando de dia, gente, né? um dia vai ser. E aí desde que o Cris entrou pra praça, porque eu conheço o Cris há anos, assim, Ele falou muito depois. eu não quero disso. chamar o Cris de velho, mas quando eu nem tinha começado há muito tempo atrás, eu já era fã do Cris. E aí, desde que ele tá aqui, ele tá sempre me falando, tô tentando, e manda vídeo, não sei o quê. E agora, por último, a Marley também e o Matheus Ceará, que também fez essa movimentação o para Matheus foi o mim. último a Foi o falar. Matheus Essa- que te indicou pra lá ou não? Pra mim Foi ele pra também, mim é. foi pra Foi ele você também. que- O Cris acho que estava mais com o pessoal da produção É. ali e tal. Mas, por último, foi uma força-tarefa. Mas, de verdade, tem coisas... Eu sou artista desde sempre, assim. Minha família é de músico. E tem coisas na minha vida que não é que eu queria fazer. Tipo, como, por exemplo, quando eu fui no Faustão. Não é que eu pensava que um dia eu ia. Eu tinha certeza que um dia eu ia ir. E desde que eu comecei a trabalhar com humor, eu tinha certeza que a praça eu ia fazer. Aí, por último, eu sempre falava assim, não sei se eu vou trabalhar na praça, se vai rolar, mas que eu vou sentar no banco e vou fazer Carlos Alberto. Não vai sentar Era uma muito. certeza. Mas Se você é Deus quiser. psicólogo? Não. Não é. Não tem nada, preciso, não tem ninguém. preciso de alguns às vezes, mas E não tem ninguém na família? Eu tenho muito amigo psicólogo. Tenho Ah. muito não, tenho 2 amigos, um dos meus melhores amigos que é psicólogo. Mas na verdade o negócio da psicóloga é mais numa máxima que a gente vê dos psicólogos, não é? Não representa. Não representa a classe. Porque né? você sabe, eu vou falar um absurdo, porque se há pessoa que faz quadros assim, exagerado, sou eu, não é? Os Sim. meus personagens.
O humor que eu gosto é o humor sério. Sim. Como assim, moça? Porque ele fala as coisas sérias, engraçadas. A doutora Rosângela se leva a sério, né? Ela é uma louca, mas Ah, ela é Por doutora, exemplo, né? eu sou isso assim e trabalhei na NASA. Na NASA? Da parte De da travesseiro. parte de travesseiro. Então, você não faz pornografia, você não apela e é muito engraçado. Ah, muito obrigado. Eu adoro o seu quadro, eu adoro. Um dos comediantes mais engraçados, humorista, mais engraçado é um português que esteve aqui uma vez, que eu ganhei o prêmio lá Que teve no Risadaria? Eu tava lá, eu assisti esse show dele. Um alto. Isso, de terno, né? Aquele cara Super é um elegante. gênio. Sim. É. Eu lembro até hoje de uma piada dele que ele falava das giletes de fazer a barba, que antes era com... Ele construía um negócio gigante num raciocínio muito pequeno, uma coisa muito simples, ele construía uma coisa gigantesca. Ele é Cristiano alguma coisa o nome dele, né? Não Ele sei. é um português, ele é Muito engraçado. tipo o Danilo Agora, de eu Portugal. não me perdoo. Você já me conhecia daquela época e não falou comigo, cara. Sim, mas, cara, é que é isso, entendeu? Eu lembro que tu, vida. É um momento cumprimentou, tu também, foi né? super simpático comigo, eu fui lá no banco, tirei foto, tu conversou, ainda tinha pedido pra tirar foto no meio do programa, aí tu me disse, não, espera pra tirar no final, que daí tira lá no banco, né? Porque... Então, mas hoje eu entendo que é a vida, é isso aí. É uma correria, né? Mas você também não tava com o personagem, tava você. Tava eu e também, ao mesmo tempo, tem isso. Se eu viesse naquela época, eu viria com um personagem que talvez não fosse ser o mesmo efeito, entendeu? Então, tem esse negócio de... Tem o tempo de Deus, tem o tempo da gente mesmo, que a gente tá maduro para fazer as coisas e tá pronto e... então, as coisas têm o tempo certo para acontecer. Quanto tempo tem esse personagem? Então, esse personagem nasceu na pandemia. Ah, na pandemia. Uma coisa muito louca. Eu engraçado. trabalhei... Antes da pandemia, eu tinha uma mini produtora de vídeo. Eu fazia de tudo para sobreviver, tudo. Então eu tinha uma mini produtora de vídeo, eu fazia os vídeos do humorista aqui, aí tinha uns vídeos de uns médicos, eu fazia de tudo, e aí fazia show corporativo. E aí chegou um momento que as coisas começaram a sair da minha mão. Essa produtora caiu, não saiu. E eu tinha uns shows de empresa que eu me mantinha minimamente. Daí eu falei, quer saber? Agora eu vou fazer vídeo meu e eu vou postar vídeo todo dia. E eu comecei a postar cada dia um vídeo diferente. Um dia era eu de cara limpa, outro dia era eu com violão, que eu faço humor com música, outro dia era esse personagem, que é o Zé Mundícia, que é o mendigo, e outro dia a Marlene, que era a minha primeira personagem feminina que eu fiz. E foi, daí eu vi que assim, eu de cara limpa dava 100 visualizações, eu com o violão dava 120. O primeiro que eu postei da Marlene deu 1.500. Aí eu vi, aqui temos... E aí, meus vídeos foram com muito pouca audiência. Quando começou a pandemia, eu lancei o vídeo que era Marlene na quarentena, que ela abria a janela. Mas na época era uma Marlene que fumava, não tinha uma preocupação, assim, de profissionalizar, né? E aí, esse vídeo em 2 semanas foi a 2 milhões. Nossa. Tem uma mulher que ela não sabe, mas ela é grande responsável. Eu sei que o nome dela é Cirlei, não vou lembrar o sobrenome. Que é uma mulher que me seguia desde aquela época. E ela compartilhou esse vídeo num grupo. E foi lá que esse vídeo estourou. Essa mulher não sabe, mas ela é responsável por uma mudança gigantesca na minha vida, assim. E aí eu comecei a fazer vídeo todo dia da Marlene. A Marlene na quarentena dela. Hoje vamos falar sobre vizinho na quarentena. E aí chegou uma hora que encheu o saco a Marlene falando com a câmera, né? E eu pensei, preciso de alguém para Marlene conversar. Alguém para Marlene conversar. E aí uma empresa contratou um vídeo que eu fazia todos os personagens. Então eu fazia o pai, a mãe e o filho. E aí quando eu vesti a mãe, eu disse, tem uma coisa aqui. Eu fiquei com essa é Marlene, a tia Marlene. Eu fiquei com uma cara de... Eu gosto muito de olhar as pessoas e pensar, o fulano tem cara de tal nome, aquele tem... Sabe essas coisas? Adoro isso. E eu me achei com cara de Rosângela. E me passou uma cara... Não sei porquê. Eu fiquei muito Rosângela. Olha se eu não fiquei Rosângela. E aí, com base na cara, eu pensei como que seria a voz dela. E aí a voz me deu esse negócio que ela era muito calma, muito sensata e tal. Daí, como a Marlene só falava sozinha e ela é uma pessoa extremamente ansiosa e mal-humorada, disse, vamos fazer terapia. Aí eu comecei a fazer vídeo, eu gravava eu fazendo a Marlene com o celular, eu fazendo a Rosângela com o celular, juntava e fazia uma ligação de WhatsApp, uma terapia à distância das duas. E aí aí a Rosângela sempre foi, o pessoal gostava dela, mas era uma coadjuvante, a Marlene que vendia ingresso, a Marlene que botava a gente nos lugares para ver. E aí, na metade desse ano, um vídeo da Rosângela completamente improvisado, um corte de um podcast, viralizou absurdamente, assim, de uma semana para outra. Coisas, né? Uma coisa que eu não apostava, viralizou. E aí começou a viralizar outros, eu comecei a investir em fazer mais vídeo dela, em seguida lancei o show dela, e foi tomando uma
Uma Qual é proporção teu que não tinha. carro-chefe? Hoje é a Rosângela. Com Rosângela. certeza, é a Rosângela. Rosângela é É a psicóloga, que é psicóloga. hoje é o show que a gente mais roda, é o show dela, o Gratiluz, que é o show Gratiluz. só dela, 1 hora de doutora Rosângela. Porque, olha, por mais que a gente tenha experiência, eu tenho 68 anos de carreira. 68. Imagina. Um bocado de tempo. Ainda aprendo. Porque quando eu conheci o Cris, ele foi fazer o borracheiro, O Jorge. o Jorge, eu falei, é o quadro. Não mexe, isso vai durar o ano inteiro. Aí um dia ele fez o gaúcho e eu não Galdense. queria fazer. Um bigode. Mas eu dou muita liberdade. Você vai ver quando nós estivemos juntos, eu dou muita liberdade ao personagem. Eu libero, eu faço. Cabe depois a mim, na edição, mexer. Ele fez o Galdense, eu falei, mas adeus, borracheiro. Galdense é muito bom. É maravilhoso. É maravilhoso. Tem 2 sulistas, né, lá, né? Ele e o... E agora Cris, você, né? É, agora eu, né? Agora E você. tem a Xanda também, né? A Xanda a de... Xanda é, né? A Xanda Dias É é do gaúcha Sul. também. Ah, ela é aham. gaúcha? A Xanda é gaúcha. Ela foi pro Rio, mas ela é gaúcha. A gente tá A gente dominando. quase não se fala. É uma... Vai ser praça Porque farroupilha antigamente não agora. era assim, não, viu? Era mais, Ah, mais suave. eu ensaiava às 11, mais ou menos 1 hora a gente ia almoçar, e era um momento alegre do dia. Era mais engraçado que a praça. Com certeza. Porque imagine uma mesa com o Paulinho Gogó, com o Matheus, com aquela Imagina. turma toda. Eu até o dia que foi ao ar a minha participação na praça, eu coloquei lá a foto e tal, e falei um texto falando sobre isso. Eu conheço, eu venho do stand-up, eu comecei fazendo stand-up. E meus amigos do stand-up, sempre o pessoal, o comediante americano tal, o comediante... Eu fui conhecer isso muito depois, quando eu já fiz stand-up. A minha referência sempre foi, eu cresci, a gente se reunia, a família. A primeira vez que eu lembro, assim, tô vendo um programa de humor, é vendo a praça. Aquela fase do Golias, da Velha Sul. Eu peguei os anos 90 ali, né? Eu sou Você é bem sou de jovem. 89. Eu tenho 33, eu sou de 89. Você é jovem. Então eu peguei aquela loucura dos anos 90 ali. Inclusive eu brinco que a minha idade a gente pegou toda uma transição, né? De ver os grandes gênios e não ter trabalhado com eles. Tem toda essa... E foi uma pena, que era um grande gênio mesmo. Não, era demais. Fazer a praça naquela época era difícil. Imagina, Porque como é que eu ia dirigir o Golias? não tem como, né? Como é que eu ia dirigir Walter Dávila? Com o senhor Imagina. Leandro? Só tinha nomes. O Golias, ele, acho que de verdade, uma das coisas mais engraçadas Foi o que eu já melhor vi de todos. na vida é aquele especial que ele faz o Romeu e a Hebe faz a Julieta É. no SBT. Aquilo é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida, não tem como... Aquele texto é meu também. É É teu. seu? Meu, é. Eles não conseguem se olhar, né? Eles não têm a Não, Naribela. porque Aquilo é era da maravilhoso. Ibelo e a Ibelo fazia babá lá. Aquilo era muito engraçado. Era muito Era engraçado. preto e branco, né? Não, já Não, era. aquilo é Ah, anos já era 90 cor. já, né? É. Anos 90. Ah, tá. Então é lá Em atrás. 70 começou TV a cores. Aquilo é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Aquilo é muito E eu me engraçado. surpreendo cada dia com coisas novas. Gente, e eu devo muito ao stand-up. Porque quando esses meus colegas e amigos começaram a morrer, eu não tinha reposição. Porque fazer graça é uma coisa muito difícil. Você fazer uma pessoa rir no mundo de hoje, de alguns anos mesmo, é muito difícil. E eu não tinha. Aí o Marcelo, meu filho, que dirige Sim. o programa, falou, pai, vamos ver stand-up, tem uma turma aí de noite que é muito engraçada e tal. E ele começou a ver Marcelo Médici, depois veio a Marley, depois veio um, depois veio outro. E vocês é que me salvaram, porque tinha gente que, mas eu faço stand-up. Eu falei, e daí? Se você é engraçado em pé, vai ser engraçado sentado. Claro, E né? o pior pra você é que você não sai pra ver stand-up, né? Não, Você não saía pra ver stand-up. Então é difícil ter essa referência, né? De eu só ouvir falar. Sim. Né? E o Muito pessoal difícil. do stand-up tem muito... Como é que eu posso dizer? Parece que é um medo, assim, sabe? Eu sei porque eu venho do stand-up. Então o pessoal, mas eu vou fazer personagem. Parece que o nosso lugar confortável é ali no palco, com a luz, se sair daquela coisa, dá uma ambiente, insegurança, né? sabe? mas é só vestir, é isso que eles não entendem. Mas você ficou com medo na praça? Fiquei. Não, com medo não, eu tava muito mais ansioso pra fazer. Sabe que eu sou uma pessoa muito, muito, muito calma e eu não costumo ficar nervoso pra nada, assim. Eu não sou de ficar nervoso. Eu tava ansioso, assim, pra fazer
E aí, mas eu nunca tenha ficado nervoso, eu tava... Não, Tava ele fez tranquilo. tranquilo, Mas eu tranquilo. não entendi que você estragou porque você fez o quê na Porque hora? eu não dava deixa direito, Ah, tá, eu entendi. estava gaguejando, eu E estava... tinha essa coisa que era assim, se tu não quiser que ele participe e tanto, é só improvisar. Mas Não, eu e queria que ele tinha uma participasse. dália, amor, tinha uma dália, para quem não sabe, dália é uma cola. É um papelãozinho, você escreve, a pessoa escreve o que eu tenho que falar. E como são 6 câmeras, mesmo que eu esteja vendo ali Entendi, você uma tá dália, na hora que eu for editar, eu boto no ar uma câmera que não está me mostrando eu ali. Só que eu estava tão cansado, eu saí um dia sem carregado de lá nesse dia. Segurando no mesmo Marcelo, dia? foi? E foi um dia que a gravação foi muito mais longa, né? Exato. Eu gravei, acho que era quase às 8 da noite. Foi bem mais longa. Foi a última, né? Acho que foi a penúltima, foi início de penúltima, dezembro. foi a penúltima. A última eu não fui. E... Da Dália que você estava falando. Que Ah, tava da com a Dália. E eu não conseguia ler a Dália. Então eu ficava vendo mais ou menos no improviso do que poderia... Como eu escrevo humor, eu já imagino Sim, qual vai ser o tal desfecho. Né? Que depois de tantos anos você aprende. Sim, né? óbvio. E eu também notei que tu não foi. Eu disse, não, eu vou sozinho, né? Não vai ser... Aí eu falei, não, esse quadro tem que ir. Calma aqui, calma em mim, close em mim, close em mim. Agora eu mandei fazer um quadro lá pra minha sala, um quadro da gente no banco, eu tava esperando aquela mesmo, foto né? ali. Tava esperando aquela foto. Ai, que Não, bacana. é de verdade. Tanto que chegou uma época ali em 2020 que eu tava nessa de vir pra São Paulo, eu conversei com um amigo meu, eu falei assim, cara, eu vou parar, porque as pessoas vão achar que eu sou psicopata, que eu tô Perseguindo a tá praça. querendo entrar de qualquer... Não é assim que funciona, né? Mas são esses que vencem. É, São insistência. esses que vencem. Hoje eu tava conversando com o Regis, com o meu empresário. A primeira vez que eu vim pra São Paulo, eu dormi umas 5 noites no terminal Tietê. Direto. Ai, meu Mentira. Deus. Sim. Então, toda a história que eu vou contar da minha vida parte de um ponto que eu não tinha dinheiro. Sempre fui artista. Então, eu não foi aquela pessoa que tive uma infância pobre, de faltar, não foi isso. Só que a partir de eu comecei minha carreira com 14 anos, e quando eu comecei a querer fazer coisas, é uma das escolhas mais difíceis de ser artista, porque a gente não vai ganhar uma remuneração. Então, parte-se de um princípio que a situação... E eu vim pra cá e eu ia ficar eu fiquei hospedado na casa de um amigo meu em Atibaia, que eu só conhecia pela internet, umas loucuras assim, que a gente tem uma coragem, que hoje eu não, né? Com acho que 19 anos eu tinha uma coragem. E aí, só que daí eu vim pra São Paulo, só que eu não me dei conta de perguntar onde que era Atibaia. Então Atibaia era longe. Não adianta. Então não adiantava. E foi a primeira vez que eu saí de Porto Alegre. E Porto Alegre é uma capital, mas não é 10 Compara vezes São menor que Paulo, São né? Paulo. Então quando eu cheguei no terminal Tietê, eu disse, isso é uma Enorme, cidade, é. uma coisa enorme. Eu fiquei apavorado. E não adiantava eu estar em São Paulo. O último ônibus para Atibaia era às 11. Então, para eu dormir lá, eu tinha que Dormir lá. para eu Só dormir ir. lá eu não podia fazer o show. Para eu fazer o show, eu tinha que dormir na rodoviária. Eu dormia, ia no primeiro ônibus da manhã, aí falava com meu pai pelo telefone, dizendo, não, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilão aqui. Meu Deus, olha isso. Mas não A tô carreira, se vivo você até não hoje. tiver essa garra, eu chamo de tesão. Se você não tiver esse tesão, você não vai. Mas é uma coisa, aliás, Ai, ele quando eu comecei a cantando. fazer stand-up, que eu sempre faço, até pouco tempo atrás, antes de começar a trabalhar com o Gratiluz, eu tenho um show que chama Índio Bem e Banda Meneghel, que é um show de 1 hora só de... Por que índio? É um apelido que veio da adolescência. Eu era assim, ó, cabeludo. Não parece, mas eu já É. fui cabeludo, agora até o restinho tá aqui. E aí a gente matava a aula e ficava na rua tocando violão. E lá em Porto Alegre tem esses indígenas peruanos e tal que ficam tocando na rua para ganhar umas moedas, vender artesanato. Então não era nem que eu era o índio, nós ali, os colegas que faziam isso, que era dizer, parece os índios do centro de Porto Alegre. E foi ficando, eu adotei e foi. Acho que é por ser... na época eu gostava sonoramente, hoje não sei se foi a minha melhor escolha, mas já tá aí. Mas foi por causa desse negócio de matar a aula, ficar tocando violão na rua, ser meio bicho Meio grilo, índio. assim. É meio índio, é meio bicho grilo. Que E aí, legal. e aí, então eu fazia. Quando eu comecei lá no Rio Grande do Sul, eu só acho que da segunda geração de humoristas lá, que primeiro foi o Nando Viana e tal, eu comecei na segunda. E ninguém sabia o que era stand-up. Não tinha como tu fazer em bares. Eu já comecei de uma maneira completamente absurda.
mas não tinha como fazer show, não tinha como fazer isso, sabe? E aí eu vendia para os bares do interior, como eu era músico, eu fazia 1 hora de stand-up e depois fazia violão e voz, que era uma barganha que eu tinha Você, com o pessoal do interior. você se lembra do analista de Bagé? Sim, me lembro, me Quem lembro. que é esse? Me esqueci o nome dele. Não me pergunte o nome. A Não, Xanda mas fez o analista de Bagé há anos. Ah, fez? A Xanda fez com ele. É É Cláudio. Oh, meu Deus, me esqueci Não, mas o o nome que dele. que é isso? É um personagem? É uma peça, né? É uma peça Ela foi de montada teatro várias com- vezes. Ele é um analista que vai analisar, né? Vai... A montagem mais famosa, que é essa do Cláudio. Cláudio, Eu não Cláudio. consigo lembrar o sobrenome dele, é uma gafe. A Xanda que fazia com ele, a Xanda da praça que fazia. Mas ela é tão novinha. Eu sei que quando ele morreu lá, os últimos anos de peça, ela que estava fazendo com ele. A Paola fez, Qual Paola? que é casado com aquele que vende bebida pra gente. O Ah, Fredo, tá, o Fredo. Fredo. Até remontaram agora o analista. O Cláudio quem, meu Deus? Cláudio Cláudio Cunha. Cunha. Cláudio Cunha, isso aí. Cláudio Cunha. Cláudio Cunha. Remontaram o analista. Eu não vou lembrar o nome dele, eu sou péssimo com isso. Aquele que fazia o Gaúcho na praça, que é de Santa Catarina. Sim, sei. Remontou, agora ele estava fazendo analista. é? Aham, ele e a Xanda estão fazendo. Que eu sempre procurei ter gente de outros lugares que não fosse São Paulo e Rio. Sim. Então, o Saulo Laranjeira é de Minas, o Bêbado também de Poços de Caldas. É porque e principalmente o Sul nunca foi visto como Sul. lugar de ter humorista, né? É. E eu fui buscar um que é de Santa Catarina. Ele era Sim. muito bom. Sim, era Ele muito me bom. vendeu 2 casacos de couro, ele trabalhava com casaco de couro. Aham. E Quem? Ah, que tava lá na Não praça me já, que pergunte, já É, não. esse que saiu. fazia o Gaúcho. Ah, que eu tá, não- esse fazia o ele gaúcho. fazia o gaúcho. O Covid acabou com minha memória, Sim. cara. Você pode imaginar. Mas, Moisés, você tem 8 irmãos. Você é o único Eu sou o que é... oitavo. Você é o oitavo. Eu sou o Você é oitavo. o Quantos irmãos Vasquinho do ele Tacho. tem? 8. 8. 8 irmãos. É o único Sim. que faz humor? O único que é humorista? Sim, mas eu sou um resultado da minha família. Ah, A minha família é muito engraçada. é A gente se mesmo? reúne, a gente dá muita risada, a gente ri um da cara do outro. A minha família sempre teve isso muito de rir. E tanto que a gente até hoje, as pessoas falam, a gente é uma exceção. A minha família é muito unida. A gente mora os 8 muito perto, todo dia. A minha mãe já é falecida, mas a casa do meu pai a gente tá todo dia lá. Natal e o Ano Novo, a nossa festa parece festa de cigano. Começa dia 24 e vai até o dia 26. E a gente fica o tempo inteiro rindo, claro, fazendo bullying com um, acabando com a autoestima de alguns familiares. Mas a minha família... É normal, é sobre isso a vida, né? Mas a minha família é muito engraçada. Então tinha quase que um tesão de ser mais engraçado que o outro. Se um falou uma coisa muito engraçada, sabe quando entra naquele looping de ficar falando coisas sobre uma piada sobre uma coisa, e aí ficava naquele tesão de ser mais engraçado do que aquele que falou. Então eu sou o único humorista, mas eu sou resultado dessa família, assim. Que legal. Meu pai que até hoje é um cara gostoso. super engraçado. Meu pai fala umas coisas absurdas, às vezes engraçado sem querer, que é o mais engraçado, né? Só que nós somos 8, né? Que são 3 mulheres e 5 homens. Nós 5, todos em algum momento trabalhamos profissionalmente com a música. Durante anos, inclusive, a gente teve uma banda de baile, que foi onde eu comecei a minha carreira. Que comecei com 14 anos, que era só os irmãos. Depois foram agregando pessoas de fora, mas era só nós. E eu não me lembro da minha vida antes de ter um instrumento. Ou de querer cantar, ou de querer fazer... A gente sempre... Sempre cantou. A gente teve... O meu irmão mais velho foi o primeiro a começar a tocar. E aí teve um Natal que o meu pai... Esse é o meu CD, o primeiro CD da minha carreira solo. Ah, Tá lá no Spotify. É um CD de comédia, todo de comédia. Músicas com humor. Mas você parece um camaleão, você muda completamente o pessoal. Muda. Vocês rosto são várias muda. pessoas. E isso é bom, É bom. claro. E aí eu teve um Natal na minha casa que meu pai perguntou assim: vocês querem uma piscina, um videogame ou um violão? E a gente escolheu um violão. Porque tinha que ser um presente pra todo mundo, né? Aí então a gente escolheu um violão e dali pra frente. Olha só. que legal. E eu também tive a gostoso. sorte de seguinte, meu pai sempre meu pai e a minha mãe fizeram. Eu lembro que quando eu era muito criança, mas quando meus irmãos montaram a primeira banda dos irmãos, assim, pra tocar baile e tal, meus pais desmontaram a cama e o guarda-roupa do quarto deles pra eles ensaiarem lá. Então a gente sempre teve muito apoio da família, assim, tudo que a União. gente quis fazer, meu pai apoiou, tudo. Sabedoria. Então, apesar dele ter poucas condições, o que ele tinha, o que ele podia fazer,
Isso Pra é, vocês ficarem ali pertinho, isso é né? uma sorte também, não. A gente ouve É, um monte de artista falar aí que não teve apoio da família. A gente teve todo o apoio possível. isso é importante, né? Tem perguntinhas aqui, amor. O que que você acha, como é que é viver de humor no Brasil hoje? É É ruim? difícil, é É difícil, difícil, né? mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho que os artistas precisam se antenar mais para coisas também. Por exemplo, agora eu tô num momento super bom, né? E a vida é de altos e baixos, tem momentos bons, momentos ruins. Mas faz anos que eu vivo do meu trabalho. Quer dizer, eu sempre faz uns anos que eu digo assim, eu sou bem sucedido. Por quê? Porque eu vivo dali, eu ganho uma grana. Acho que falta os artistas se ligarem mais de tipo, às vezes o ter sucesso está muito ligado a ser famoso, a não sei o quê. E ter sucesso é ser bem sucedido naquilo que se faz. Então, Claro. eu passei anos me apresentando, vivendo só da comédia. Escreve um roteiro aqui, dirige uma peça, fiz muito teatro empresa, e me mantinha bem com isso. E foi isso que me possibilitou ter recurso financeiro para fazer vídeo, para pagar um editor. Então, acho que às vezes falta um lado do artista ser um pouco mais empreendedor e pensar: peraí, o que eu preciso fazer para fazer tal coisa? Que produto que a empresa, que alguém quer contratar e quer pagar? Mencionando esse negócio de eu não falar palavrão e tal, isso foi muito por focar meu trabalho muito tempo só para a empresa. Ah, Então, faz sentido. a gente fazia muito. Tem um Eu tipo. fiz muito isso. É, É tem um tipo de corporativo, né? show que é obrigatório, né? Que é as CIPATs, que as empresas são obrigadas a fazer, que é para falar sobre segurança, sobre saúde. Aham. Domino todos esses termos técnicos que eu fiz muito show disso. Então, não era a coisa mais legal de fazer, não era a coisa mais glamurosa, mas Onde dava pagava dinheiro, bem, tinha demanda e pagava bem. então, às vezes, acho que falta o artista ser um pouco mais aberto a pensar o que eu posso fazer para. O que eu acho, viu, é que falta criatividade. Um dá certo, vai todo mundo fazer a mesma Sim, Igual, coisa. né? O mesmo sim. comodismo. É, Então falta tu sabe que até para vídeo, porque durante muito tempo eu começava a fazer vídeo. A coisa mais importante pro vídeo dar certo é constância, né? Ficar fazendo, ficar fazendo, ficar fazendo. E durante muito tempo eu começava e parava, começava e parava. Até entender por que eu começava e parava. Porque eu fazia o que estava dando certo. Eu via, tu fez, tá dando certo, eu vou fazer também. Obviamente não dava certo, eu parava de fazer, porque eu estava fazendo para dar certo, né? Até chegou um ponto que eu parei de fazer por isso e disse, vou fazer o que eu acho que tem que fazer e seguir um caminho mais Seu. original. É bem isso, porque parece que a gente quer modelar as outras pessoas o tempo inteiro e não tem como. E esse negócio de tentar ser mais sustentável, às vezes, eu queria fazer um teatro, mas como é que eu vou alugar? Como é que eu vou ter dinheiro para investir na divulgação? Eu sei que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, as mesmas facilidades, mas assim, tem que achar um jeito de te manter. Então, vai fazer empresa. Eu fiz muita frente de loja, ficar anunciando na frente de loja, calçado, não sei, fiz muito isso. Você entende quando eu digo, e não digo por maldade, que eu não gosto quando pego uma pessoa que faz um BBB, por exemplo, e coloca no lugar de um profissional. Eu conheço a Jade, ela devia ter uns 12 anos de idade, então eu não estou falando mal dela porque eu torço por ela. Ela é uma das melhores amigas da minha filha. Mas eu acho errado, Ítio, porque pessoas como você, tem muitas, que quebram a cara até chegar lá em cima. Aí aparece uma menina bonita, inteligente, com 20 milhões de seguidores, e tira o lugar de uma que correu atrás, como você fez, como eu fiz. Estava lá em circo, em cima de balela de caminhão, a porta de sapataria. Entendeu? Então, por isso que eu sou contra, porque o artista ele tem, como tudo na vida, Mas você você não acha que ela também tem, ela tem esse direito de estar ali? É uma tem, oportunidade? se ela estudar. E Eu, também se tem um fosse- aspecto que, infelizmente, Eu, se fosse diretor da Globo, como ela é bonita, como ela é famosa, Primeiro estudar, estudar, se preparar. ser registrada, seja atriz primeira, né? tem que estudar. Não é chegar lá, botar a carinha ao lado Sim. de um homem famoso e aparecer. Eu também até acho super Isso não é desnecessário. crítica, eu Claro. adoro. Nós É, mas se fosse jantamos, outra, né? Se fosse outra almoçamos pessoa. ano passado com ela. Eu também acho até desnecessário essa maldade, essa grande onda de criticar ela. Não, isso é inveja. Né? É isso coisa de internet, as É. pessoas não têm filtro, né? Mas é isso, né? E também entendo que às vezes a emissora é uma empresa. A emissora quer essa pessoa porque essa pessoa vende, vai trazer patrocinador, é uma
A gente está numa sociedade capitalista, que tem Mas que dar olha, dinheiro, né? eu pedi um Isso é emprego de verdade. diretor de uma emissora porque eu não era patronal. É. Eu sou sempre ao lado do artista, sempre. É porque tu é artista também. É isso. É isso. É como a gente. Tu vê quando a gente vai se apresentar em casas de humor, hoje em dia tem muito casa, clube de humor. Quando. Seja no mínimo detalhe, mas quando o dono é um artista, pode saber que o camarim vai ser bacana, vai ter um espelho legal. Porque conhece a nossa necessidade, sabe o que que é, entendeu? Mas isso eu até vou falar na minha área. Você falou, é muito interessante, e é verdade mesmo. Quando a gente trabalha no lugar onde eu sou médica e tem uma pessoa, um administrador que é médico, é tudo diferente. Tudo, tudo. A sua parte de lá, o seu conforto, ao refeitório. Por quê? Porque a pessoa passou por aquilo, sabe o que é viver, então vai Conhece as tuas fazer. demandas, né? Exato, conhece as demandas, as necessidades, então isso é interessante. Mas eu acho assim que o que você falou realmente, a pessoa precisa ter um estudo em cima disso. Mas Tem. também a Caralho. parte artística é muito sorte, né? É muita oportunidade, é o momento, Sim. né? Eu acho que isso também É, mas conta. assim, eu acho que é sorte, mas tu tem que estar pronto pra sorte. Exato, tem que estar Eu sempre pronto. falo, eu fui parar no Faustão porque uma das redatoras da Globo na época me viu num bar em Porto Alegre, que o bar era um lixo, era horrível, mas eu tava lá fazendo pra ganhar 0 centavos numa quarta-feira. Agora, por exemplo, quando viralizou o vídeo da Rosângela, que foi uma virada pra mim, assim, inegavelmente. As pessoas falam, tudo vendo, é tudo por causa de um vídeo, né? Sim, um vídeo de 120 vídeos por mês que eu posto há 2 anos. O pessoal só Então é vê a um vídeo parte que vira, mas de um trabalho. Então é enorme. sorte, mas a gente tem que estar pronto pra sorte também, né? Tem que Tem que estar oportunizar a preparado. sorte, né? É. É fácil, Não não. é fácil. Tem aqui outra perguntinha. Quem que é o Moisés? A pessoa por detrás de todos esses personagens. Tu pergunta, mas eu sou um cara muito de boa, muito tranquilo. Acho que eu sou muito observador. Eu gosto muito de olhar as pessoas, olhar e imaginar a cena. Esses dias eu tava num restaurante com a minha sobrinha, daí eu comecei eu comecei a perfilar as pessoas da mesa, e aí eu disse, mas tu vê, aqueles ali acabaram de casar, e já não sei. Aí daqui a pouco eu tô dizendo, a outra menina já deve estar chateada. Só que daí eu me dei conta que eu tinha acabado de criar tudo aquilo, eu não sabia se eles tinham começado, acabado de casar e tudo. Então, eu sou fascinado por pessoa, adoro olhar a pessoa, o jeito que a pessoa mexe a mão, o jeito que ela fala. E eu sou um cara muito tranquilo, muito de boa, muito, muito, muito sistemático. Eu adoro rotina, adoro acordar cedo, tomar meu café cedo, fazer minhas coisas. Daí eu já tô imaginando. Seja bem-vindo ao clube. Não acordar cedo, né? Não, acordar cedo Não, não. mas é. Mas o resto Mais sim. sistemático. Aí pensar, tipo Não assim. entre em detalhes. Não entre em Cedo é detalhes. 10 horas da manhã. Mas depende do horário que dorme, E né? aborrecido, porque quer dormir mais. Não, mas eu acordo cedo porque preciso também, não é uma. Não é. Ah, Então, daí eu já imagino todo o meu dia. Daí até às 3 eu escrevo o roteiro, não sei o quê, assim que eu vou à academia, até às 6. Depois tomo um café com meu pai. Se por um acaso, no meio dessa programação, olha só, tu vai ter que fazer uma reunião e trocar um pouquinho da minha programação. Acabou a minha igual vida. ele. Acabou a minha Nossa, vida. igualzinho o Vai Carlos ter Alberto. que. E não era nada, eu só ia ficar escrevendo meu roteiro na Você minha sabe sala. que eu- Ó, só pra te falar, piora depois que você ficar mais velho, vai piorando. Você talvez não foi, talvez não, você não era nascido. E eu escrevi um programa com o Jô Soares chamado A Família Trapo, Sim, mas eu não. uma das coisas mais famosas da televisão. E eu só podia escrever de madrugada, porque eu não sei trabalhar com barulho. Não consigo, eu sou disléxico. Eu não consigo. Eu também. Tudo me distrai, assim. Qualquer coisa me distrai. Então, se eu estou na minha sala escrevendo, aparece a funcionária, seu cara, o senhor quer um cafezinho? Acabou com a minha vida. Porque eu estou criando uma coisa que não Coitada. existe. Sim. Um humor, né? É? Eu estou inventando coisas que eu espero que sejam engraçadas. Aí a criança, pai, sei o quê. Acabou. Então, o que eu fazia? Todos iam dormir e eu passava a madrugada escrevendo. E às vezes eu sou muito suscetível a imaginar. Eu ouço o cachorro na rua latindo. Por que o cachorro tá latindo? Aí minha cabeça foi para outro lugar. Você que escreve tudo que você faz? Eu que escrevo. Hoje em dia tem o Pedro Lemos, que é um roteirista que trabalha comigo, mas ele me ajuda mais nos argumentos. Porque chega uma hora que faz 2 anos que eu faço vídeo, e aí entra uma publicidade do não sei o que, entra não sei o que, tem o show novo que tem que montar. Então chega uma hora que eu não sei muito pra onde ir, mas ele vem mais assim, ó, ideia da Rosângela falando sobre tal coisa e vem com uma piada.
Eu tentei trabalhar uma época com pessoas escrevendo para mim, mas perdeu completamente a assinatura, assim. Quem Então ele escreve mais não contribui gosta. comigo do que escreve Porque é ipsis essência litteris mesmo. mesmo. Eu deixo totalmente à vontade. Não é totalmente à vontade, seria mentira minha. Mas quem escreve, eu dou liberdade, mas eu faço a redação final. Eu dou Sim. sempre uma mexida. Porque tem coisas na praça, já que estamos falando de humor e você vai trabalhar comigo, vamos trabalhar juntos. As coisas que dão certo na praça são coisas que existem na vida real. Sim. Então tem muita coisa de humor que não dá certo porque é uma mentira. É um exagero. Então, por exemplo, o teu personagem existe. É uma psicóloga. O bêbado existe. Sim. O nordestino engraçado. Eu falei desse personagem que eu fazia, do Zé Mundissa, que era um mendigo. No palco ele era sempre sucesso. O pessoal adorava no teatro. Na internet nunca dava certo. Ele é um mendigo que ele é coach de mendigo. Ele prepara mendigos para o mercado de trabalho. Que tá cada vez mais complicado ser mendigo, né? Tem muita concorrência e tal. E aí uma hora eu entendi que ele é super engraçado, é bacana, mas não existe. Ele não... Então a Marlene, que é uma dona de casa que fala mal dos outros, a Rosângela, aí tem a Nair também, que a Nair é muito triste, tudo de pior acontece na vida dela. Mas existem pessoas. Existem pessoas pode assim. fazer Então, sempre. o mendigo, que era super coach, antenado, é legal. Olha que é esse mendigo aí. É legal quando a Ele pessoa, muda, impressionante quando a como pessoa ele- constrói esse absurdo na cabeça dela. É engraçado, mas em geral não vê todo dia, né? Então, eu entendi muito isso, que a comédia tem que... Eu falo assim, às vezes eu tenho uma conversa que tu fala assim, tu viu tal coisa, a pessoa não viu, tu vai contar pra ela. Se tu fala pra pessoa, viu tal coisa, ela viu, mas aí tu acrescenta mais um monte de coisas que ela não tinha se dado conta sobre aquele fato. A comédia é isso, né? É coisas que a pessoa já viu, mas não parou pra pensar. A gente acha pequenos pontinhos ali que ela não... A gente busca sempre no povo as coisas Exatamente. engraçadas. Eu faço isso. As pessoas são muito Fazia. engraçadas. Abre a mente da gente pra ver coisas, né? Essa é que a a minha gente... personagem que eu faço, a Nair, que é uma personagem depressiva. A voz dela é toda triste. Tudo pior acontece. Mas ela não se acha triste. Ela é muito feliz. E tudo de pior acontece. E aí eu falei no telefone um dia com uma pessoa que tinha a voz triste. Ela parecia muito chateada. E eu achei aquilo muito engraçado. Uma pessoa que é triste, ela falava assim: boa semana, viu? Uma semana muito boa para uma pessoa triste. E eu lembrei da minha tia. Eu tinha uma tia, Nair, e coitada, tudo de pior acontecia Era na ruim. vida dela. E a minha mãe falava umas coisas terríveis. E minha mãe tinha uma frase que ela falava assim: quando a Nair morrer, vai ter goteira no caixão dela. Que é o pior que pode acontecer uma pessoa. E aí, então, meus personagens são construídos disso, Muita entendeu? maldade. É muita maldade, né? Então eu falo que meus personagens não é criação, é imitação. Não de uma pessoa, mas de várias pessoas. Quantas pessoas tristes a gente conhece, sabe? A Rosângela, a Gratilove, que é toda paz e amor, pessoa que pira. A gente conhece muita. Então, meus personagens não são criação exatamente. Às vezes é mais imitação desses arquétipos, assim, do que qualquer Tem que ter uma coisa. boa imaginação, né? Quando você fez a praça, quando você abriu a boca, eu fiz força para não rir, porque ainda não tinha nada engraçado. A Aham. voz é maravilhosa. Olha O isso. personagem, aquela figura. É que você tem que ver ele também no Instagram, amor. Ele posta bastante vídeo, Eu né? posto os carros todo É dia. isso que eu estava dizendo Muito para ele vídeo antes da gente dele. começar. Do Gretchen Lovers. Eu me afastei muito por autodefesa. Agora é que eu estou entrando. Amanhã eu Aham. começo. Amanhã ele de vai verdade. virar aí. influencer, viu? Isso aí. Vou Mas começar, é verdade, vou começar amanhã. Já aí. é. Ele só vai dar um, né? Dar um. Vou todo dia. Todo dia agora. Todo dia eu vou conversar Mas, com o mas pessoal. é isso, tem que fazer mesmo. Esse O negócio futuro é esse. de referências múltiplas. Falou da voz da Rosângela. Quando eu, É parecido com a tua. é parecida com a minha, só que ela é mais calma, né? Tem mais ar, assim. Quando eu botei a Ai, roupa que da legal. Rosângela, eu falei assim, eu tô com cara de Rosângela. Aleatório, minha menina tava falando comigo, ela disse, como assim? Eu disse, é cara de Rosângela? Por algum motivo, a minha cabeça faz umas ligações. Rosângela é uma professora minha da quinta série, que a gente mesmo que estudei numa escola pública, que a gente tacava fogo na sala, a gente fazia horrível. E ela não saía do eixo nunca, ela era muito centrada. Nada abalava a professora Rosângela. E eu me criei também em centro espírita com a minha mãe, em centro kardecista. E as pessoas que dão palestra no centro espírita, elas são muito calmas, elas falam com uma Nós voz somos doce. kardecistas. Eu voz. cresci em centro kardecista. E eles sempre falam, né, com essa voz doce, essa coisa que vai te buscando, assim. Então, tem umas 15 referências até chegar nessa voz dela, para descobrir que ela tem essa voz, porque
Então, essas ligações malucas que a gente vai fazendo, né? É muito bom. É porque é perigoso eu dar risada, porque a coisa só é engraçada quando os outros riem. Sim. Aquele rir aquela risada que eu dou é só quando tem coisa que eu não saiba, Uhum. que eu improviso. Sim, Que era o sim. Paulinho Gogó, o Matheus, depois passou a ser o O Cris Cris. e futuramente você, né? Sim, futuramente. Aí, sim, aí eu dou risada porque eu não sei o que você vai falar. Mas tem várias experiências no YouTube. Se tu colocar lá, tu acha grandes séries de comédia renomadíssimas sem claque. Acaba com o programa. Acaba com o programa. As piadas fortes, os caras falaram, tiraram a claque de tudo. Acaba com o programa. A importância de ter alguém rindo pra gente rir Ah, também, né? mas o riso é contagiante, É. né? Tem uma pergunta aqui muito boa, que é do Tiago, o pai do Gabriel. Gostaria de saber do convidado se ele concorda com o critério dos programas que utilizam o concurso entre os comediantes em prol da audiência, já que é difícil mensurar por um concurso o melhor. Eu já fiz todos que tu pode imaginar. Eu fiz o Quem Chega Lá, fiz o Prêmio Multishow de Humor. Ano passado eu fiz o Mochila do Riso, que era no Faustão na Band. Eu acho que é super válido. Só acho que vai lá fazer exposição. Mas eu acho muito válido, porque imagina, eu não era ninguém em 2015, fazia meus showzinhos ali, e quando veio eu tava domingo na Globo, em horário nobre. É uma coisa. A gente só não pode se iludir que assim, isso vai mudar minha vida, eu vou ganhar, eu tenho que ganhar a qualquer custo. Isso aí esquece. A Marley Cevada, eram 4 finalistas. Eu estava assistindo o programa do Silvio. E o Marcelo falou, pai, assista aquela menina, que ela é muito engraçada. E eu assisti o programa. Marcelo tem um olho bom, né? Marcelo tem. Um olho bom. Aí ela pegou o terceiro lugar. Dos 4, pegou o terceiro lugar. Falei, Sé, eu quero essa menina, não quero aquela mulher que ganhou. É uma cearense, que faz um sucesso enorme lá no Nordeste. Aí eu botei ela para fazer a praça. 2 semanas depois, o Silvio ligou para mim, coisa rara. Carlos, quem é essa menina que você trouxe? Ela é maravilhosa, onde é que você descobriu essa gente, cara? Falei, no teu programa, Silvio. A menina que ficou em terceiro lugar é ela. Oh, você tem que contratar antes que a Globo leve, então me deixa contratar.
Eu era músico, tocava baile, a gente tocou tudo que é tipo de baile, passou todos os perrengues de banda com ônibus na estrada, sabe? Esses, todos os perrengues possíveis. E aí e eu era o cara engraçado, todo mundo parava pra escutar minhas histórias, aí já ia se criando meio que eu imitava o presidente do clube e tal, aí o pessoal faz aquela voz do presidente, e começou a se criar. Aí um dia, 2011, tava um anúncio na TV, assim, do Faustão, pedindo, se você é humorista, venha para o Quem Chega Lá, se inscreve. A minha cunhada falou assim, por que tu não vai? Eu falei, é verdade, por que que eu não vou? E fui. Ganhou? Não, nem o diretor, não era o diretor, era o Léo Gama, que era diretor de elenco lá, nem me avaliou. Tinha um monte de humorista que foi com o número pronto, é 3 minutos de teste, foi, não sei o quê. E eu fui, assim, eu vou contar as histórias que eu contava. Ninguém riu de nada, eu fiquei uns 10 minutos falando, passando vergonha. E aí. Com você. Não vai, não convida, que eu não quero. Mas filho é filho. Sim. Marcelo falou, pai, você faz um favor para mim? Ele vem, grava e você não bota no ar. Só para eu ter o prazer de... Ele sabia que Nunca mais sair, nem É. vai sair, porque ele foi uma das melhores aquisições que eu tive nos meus 33 anos de praça. Mas Como ser humano, como redator, como palhaço. Mas é isso que a gente tava falando. É o cara que é artista, rodou estrada a vida inteira. Ele com certeza vai ser um grande artista, a não ser que seja uma exceção. É uma coisa, sabe que no meio artístico tu conhece muito menor que eu. Mas desde que primeira segunda semana que o Cris veio pra praça, que o Cris me manda mensagem dizendo, Índio, manda um vídeo que eu quero mandar pra produção. Índio, manda quem sabe aquele personagem. Ele, né, e depois rolou outro. Foi até rolar um momento, mas enfim. São poucos as pessoas que são generosas a ponto de te colocar dentro de um lugar que ela tá, de um lugar de destaque. Isso é raríssimo. O pessoal da praça faz isso. É. Mas é que assim, eu acho que fica na praça. Minha constatação sobre isso é que quem faz isso é quem. É que nem o Cris. O Cris, ele existe. Ele não depende de. Ele é ele, entendeu? Tem Ele medo é da o Cris. concorrência. Ele não tem medo, ele existe. Pronto. O Tubinho, ele existe. Pronto, né? Essa galera toda que a gente tá mencionando aí. E na praça não vai ficar uma pessoa que não é assim, entendeu? Então é meio que. Por isso que eu acho que tem esse. Eu fiquei impressionado o dia que eu fui na praça, eu perguntei que camarim que eu fico. Aí a dela falou: fica aí, acha um aí. Imagina. É um clima Lá não tem estrela. super mais. Engraçado bacana. que todo mundo fala isso, né? Não, lá- a praça lá da- ninguém é estrela, cara. Ninguém. Isso é muito Ninguém. bacana. Isso é muito bacana. É tudo igual, não tem diferença. Como eu falei, eu cresci vendo. Foi aquele dia eu fui falar com o Saulo. Pra mim, o Saulo é uma entidade, assim. Todo mundo super querido, super gente fina. Muito Então, bom. Então, Deixa eu ver se esse tem mais negócio das perguntinha. pessoas te receberem bem, fazer força. A Marley também sempre me mandava mensagem: tem que fazer a praça, tem que fazer a praça. Aí o Ceará. Isso é. E você sabe de uma coisa, já que está falando de um puxar o outro, de coisa que. O nunca é uma palavra muito difícil. Nunca. Né? E quando eu vim trabalhar no SBT, eu vim numa situação muito boa. Então eu falei, vou preparar o meu filho, que ele já trabalhava comigo já na Globo, para ficar no meu lugar um dia. Então eu parei de fazer show e o Marcelo ia no meu lugar. Que é para ele perder o medo do público, saber falar, não ter medo de levar uma vaia, entendeu? Enfim, apanhar. Sim. E eu fiquei fora, falei, show nunca mais. Aí o Matheus é um filho que eu ganhei, né? Adoro, nós nos amamos loucamente.
Não tenha ciúmes, não. Não, amor, eu tô vendo as perguntas. Aí ele falou, Roberto, vamos fazer um show? Eu falei, não, imagine, não faço show. Ele é Não louco, tenho mais né? idade. Fui fazer um. Eu vi que tu foi fazer com ele. Fiz um show, tinha 1.500 pessoas. Aí ele disse, bom, estava bom? Adorei, claro, ri pra burro. Aí ele ligou para mim no dia seguinte, olha, tem uma proposta. Vamos supor que a gente, uma vez por mês, vá para uma cidade do Brasil, vá para um hotel maravilhoso, com piscina, sala, ou para um Resort. resort, e de noite a gente vai lá, trabalha 1 hora, ganha um dinheirinho, e no dia seguinte, o que você acha? Passar um fim de semana? Eu digo, eu acho que eu vou gostar. Isso foi em dezembro. Já tem show fechado até agosto. Que maravilha. E aquele cara que dizia que há 35 anos atrás dizia que não ia mais fazer show, vai fazer show novamente. Que demais. Não, isso... Eu não quero parar, rapaz. Eu não quero ficar. Já estou velho, mas eu não quero ficar. Mas, cara, isso eu acho impressionante, porque eu sei que tu trabalha todo dia lá com a praça, não sei o quê. Aí segunda vem fazer o podcast, isso eu acho E vem máximo. feliz. E chega em casa super na pilha. Mas sabe que esses dias eu estava conversando sobre isso e eu entendo completamente. A gente faz o que gosta, a gente quer tá sempre descobrindo uma coisa nova, sempre. Quarta-feira, para mim, é o domingo de todo mundo. É o dia que eu me distraio, que eu dou risada. Porque a praça é que você perdeu essa época. Era um ambiente gostoso, todo mundo é amigo, você não vê traíra, sabe? Sim. É gostoso, ninguém fala mal um do outro, incentiva, um dá piada. Me lembro que o Paulinho Gogó dava piada para o Matheus dava piada para o Paulinho Gogó. Isso é demais, né? Eu acho isso lindo. Isso é demais. E é raríssimo ver isso, né? E a gente escuta na televisão, né? O pessoal é tudo muito assim, competitivo, né? É porque Uma- o campo competitivo é é pequeno, bom, mas amor. assim, eu digo É um no- campo de trabalho muito restrito, então causa uma insegurança na gente. Mas em geral, a praça foi incrível a experiência, mas o SBT em geral tem uma energia muito diferente das outras Foi a emissoras. melhor assim. casa que eu trabalhei até É hoje. muito diferente, assim. Foi a melhor casa. Então, Eu sempre fui muito, mas muito, muito, muito bem querido na Globo. Mas muito. Mas igual ao SBT, não. a energia do SBT Porque é diferente, o né? dono, né, o Silvio, é muito família, né? Você se sente bem, você tem segurança. É um lugar que te dá segurança. Eu tive essa sensação, essa leveza, não tem esse... Não, Porque a não gente tem visto, tem. tá todo mundo meio Eu sou- espiado, o assim. Ratinho, pô, ligou para mim. O Ratinho. Carlos Alberto, olha, me convida para fazer o teu podcast. Imagina. O Danilo, Carlos Alberto, quando é que você vai me levar? Isso é uma delícia, rapaz. Eu Um não sei torce se... pelo outro, né? A Sim, gente isso é torce um demais, pelo né? outro. Isso é demais. O Otávio Mesquita ligou, olha, quero fazer e tal. E eu sempre ouço falar que a parte mais difícil do podcast é os convidados, né? Tá acertando a agenda sempre, não sei, imagina. Ratinho. Né? Bom, também já marcou para fevereiro, mas tudo bem. Não, imagina. Que venha. Tem uma perguntinha aqui, que o índio faz uma cartomante. Sim, Fala pra ele fazer a voz dela que eu adoro. É a Gisele. a Gisele, a voz dela é uma voz mais grave, assim, que ela tenta envolver as pessoas. E sabe que as pessoas confundem, porque elas acham. Porque eu sei o signo dos meus personagens, eu sei o mapa astral deles, porque eu sei. Ai, tem Como isso. assim? Por exemplo, a Rosângela é de Aquário. Como é que ela é uma pessoa de Aquário? A pessoa de Aquário tem a facilidade de abstrair tudo, ela dramatiza demais as coisas. Eu sei coisas. Sabe quem fazia isso? O Chico Anísio. Eu sei traços da mesmo? personalidade deles. Eu sei. O Chico Anísio sabia que determinado personagem torcia pro Vasco. Eu Outro sei. gostava disso, eu gostava. Tinham vida. Os do personagens de Chico tinham Anísio vida. parecia que cada um não era ele, né? E Era data de sempre- nascimento. Não, tudo. eu sei tudo isso. E a roupa que a personagem, essa que é cartomante, que é a mãe Lidiane, ela. Todo mundo acha que ela é charlatã, mas ela não é. Ela é louca. Ela realmente acredita das loucuras que ela fala, entendeu? Ela não é mal intencionada. E é um personagem que eu faço pouco porque também não engaja muito. Porque eu também sempre fico muito numa corda bamba do o que vai ofender a religiosidade de alguém, a espiritualidade de alguém. Então essa é uma personagem que eu levo ela mais pro místico e daí não engaja tanto. Mas é uma personagem que eu tô trabalhando com ela ainda. É que
essa personagem, tem outro personagem que é o Cláudio, que eles surgiram antes de existir fisicamente. Porque eu tenho duas personagens que eu faço muito vídeo, que é a Marlene e a Naira. Elas conversam, as duas amigas conversam, as conversas mais louquíssimas da vida. E elas começam a falar dessas pessoas. E aí, por exemplo, elas falavam da Meridiane, que a Naira foi na Meridiane, daí jogou carta, daí a mulher cobrou não sei quanto dela, ela pegou dinheiro emprestado com a fulana. E esse tema vai virando... E aí chega uma hora que o pessoal começa a perguntar assim, tá, mas e a Meridiane? E a Meridiane? Aí até que um Tem que dia entrar a Maridiane. ela personifica. O Cláudio foi a mesma coisa. O Cláudio fazia... O Cláudio, ele fala todo malandrão, assim. Ele é um cara taxista. Em 2023 ele é taxista. Ele não quer saber. Ele parou nos anos 90. E aí eu fazia um podcast na pandemia só de áudio, né? Da Marlene, que era o programa da Marlene. Eu simulava uma rádio comunitária. Então ela fazia Corações Solitários, Classificados do Bairro. E aí tinha a história que o programa era na Rádio Cláudio, que quem comprou o equipamento foi o Cláudio, para a comunidade ele queria que botasse o nome dele, então era Rádio Cláudio. E aí eu brigava com esse Cláudio, e não sei o que, e as pessoas começaram, mas quem é esse Cláudio? Quem é esse Cláudio? Quem é esse Cláudio? Que ele seria um suposto pretendente da Marlene. E ele também nasceu assim, do imaginário das pessoas até eu Tipo a construir Nega ele. Juju Assim. do Paulinho Gogó. Ah, Nega Juju, é Nega isso. Juju que É, nunca apareceu. como a Marlene tem a filha que é a Suelen, que ela não aparece, a Suelen só aparece a voz. A família Trapo teve um grande problema, que eu sempre fui contra. O Golias tinha a Sunta. Sunta era uma mulher, uma açougueira, que o Bronco era apaixonado por ela. E eles queriam... Porque a gente trabalhava em equipe. Foi a primeira vez que eu trabalhei com equipe. E um dos donos, é o Paulinho, o Tuta, não o Tutinho, o Tuta, o velho. Velho, felicidade. Bem velho. Ele era o dono e fazia parte da equipe A. E eles queriam botar a Sunta. Eu falei, não, a Sunta faz parte do imaginário. Não pode aparecer. Puseram a Dercy Gonçalves. Acabaram com a praça. Acabaram com a... Com a personagem. Não, acabaram. Poxa, e não poderia ter uma Porque pessoa cada melhor, um né? imagina. Sim. Eu ia te falar, em 1946, 47, quando eu vim morar em São Paulo, tinha um artista chamado Nhô Totico. Nhô? Nhô Totico. Ele fazia uma professora e fazia vários alunos sem texto. Japonês? Não. Ele fazia, tinha um aluno que era gago, um que falava assim, falava. Tinham vários alunos, e não havia televisão nessa época. Esse cara é um gênio, foi um gênio, e ninguém fala dele. Eu nunca ouvi falar. Imagine você chegar, olha, hoje vamos começar com a nossa aula de hoje, seu João, fala da nossa... E fazer meia hora de programa sem texto na Rádio Record. Imagina. Caramba! Gênio. Nossa! Gênio. Eu conheci muita gente boa. É. Chico Anísio foi um mestre. A gente trocava artistas. E a gente que não tem As reposição, né? emissoras não podiam saber disso, né? O Chico ligava para mim, Carlinhos, preciso de fulano aqui comigo. Manda ele embora que eu pego ele aqui. Eu te dou fulano de troca. E a gente trocava. Que bacana. E ninguém podia saber E disso. ter essa liberdade, né? De tipo, botar o cara pra rua, mas sabendo que ele vai ficar bem, né? Claro, Dá tudo não, certo, né? tudo combinado. Tudo Legal. combinado. Que demais, né? Essa é uma... Eu já vi muita coisa na minha vida, cara. Você falou que não queria jogar confete, mas você é uma prova para mim que a praça vai continuar muito mais tempo. Porque eu estou recriando, estou trazendo coisas maravilhosas no final da minha carreira. Então, vocês vão me sustentar artisticamente com caras novas como você, como o Cris, como o Matheus, a Marley. Isso, para mim, é muito importante. É verdade. Saber que a praça pode continuar até sem mim. Mas assim, ó, eu acho que a praça é um legado de... Imagina, há quantos anos está no ar a praça? Comigo, 35 anos. Imagina, é muito... E 14 com meu pai. Programa de humor mais antigo, né? Não... Ah, deve ser. Deve ser, né? Acho que é. Imagina... Que a praça começou em 55.
Assim como eu cresci vendo Golias, tem gente que tá crescendo vendo o Matheus Ceará. Exatamente. É mesmo. A coisa vai continuar. Vai continuar. Uma das coisas de eu bater muito nessa tecla de fazer personagem, tava morrendo. Tava com essa história do stand-up, o pessoal, é incrível, é muito legal o stand-up, mas a Tudo última... igual. E a última subida que teve, assim, dos personagens, faria o Terça Insana, e depois foi um estilo de humor que foi Terça Insana, sumindo. você sabe que eu não vi, rapaz. Eu também não Todo assisti, mundo né? fala Também do não Terça assisti. Insana, também a gente não Eu- consegue. Eu não sou de sair de casa, eu adoro ficar em casa. Eu também. Às vezes um amigo fala, vai lá me assistir, eu digo, vou, com certeza. Quando chega no dia, eu falo, também mas não vou. vou. O Rabin cansou de me convidar. Aliás, é uma frustração que eu tenho, que eu sou fã número 1 dele. Ele é demais. É. E eu tentei, ele foi na praça 2 vezes e eu queria contratá-lo. Quando o Cris veio, eu queria contratá-lo, mas houve algum problema. Eu queria ele e queria o Moacir Franco de volta. O Macir pra mim é outra Gênio, referência. gênio. O Moacir só vai ser reconhecido quando ele morrer. Eu fui assistir o show dele lá em Porto Alegre, acho que 2019. O show de música dele, né? Acho que eu era a única pessoa com menos de 60 anos na plateia. Mas um show maravilhoso. Ele é um artista É um gênio. É um Completo, gênio. né? tanto na música quanto na comédia. Bom, gente, Tem umas perguntinhas, amor, peraí, só ainda um minuto. tem? Pô, tá tem, bom tá a bem, coisa, tá uma hora e bem. meia, já 1h20. Qual dos seus personagens é o mais complexo para fazer, para interpretar, assim? Eu acho que a mais complexo é os que são novos. Os que eu não domino. Que eu tô começando a fazer. Eu adoro jogar personagem na fogueira. Tipo, alguém me convida para um podcast, vou levar o personagem tal. Porque eu fiz o menos coisa possível. E lá eu descubro coisas sobre ele. Porque daí o cara me dá papo, eu vou indo. O vídeo da Rosângela que viralizou, que é responsável por tudo, por eu estar aqui hoje, foi assim. Eu fui brincando, não tinha texto, tinha medo de texto. Mas como eu ia jogar com o guri de Uruguaiana, com o Jericob, eu ia jogar com ele, eu disse, ele vai me dar material e nós vamos brincar. E é um vídeo que saiu, falei uma bobagem na hora, improvisada, que foi esse negócio do yoga vegano, que eu falo até hoje no texto, que como ela é vegana, ela não faz nada que venha de origem animal, então não pode praticar yoga. E aí o que aconteceu que foi que desmontou ele começou a rir e eu comecei a rir também. Isso tem um poder muito grande, as pessoas gostam muito de ver isso, né? Quando desmonta... ele tava de personagem, se desmontou e eu também. E esse vídeo viralizou absurdo, porque eu joguei ela na fogueira. Então acho que o mais difícil de fazer é os personagens que eu não domino muito, os que eu já faço há mais tempo, que eu já improvisei na plateia com eles, que eu já brinquei em show de empresa. Isso aí eu domino muito mais, sabe? Eu sei como ele pensa, eu sei a voz dele, como fica braba, como fica rindo, como... Então acho que o mais difícil é quando tá começando, assim. Legal. Eu vou depois fazer uma pergunta minha aqui. Estamos começando o ano. Qual mensagem a doutora Rosângela deixaria para os nossos seguidores? Ai, é muito A legal. mensagem... Oi, tudo? Grat Lovers. E a mensagem desse ano que fica é que todo o seu fracasso de 2022 sirva como impulso para você fracassar em 2023. E tá tudo bem. Tem que ser realista, né? Depois muito dessa, eu não bom, tenho mais muito nada bom. que perguntar. né? E as pessoas que estão perguntando aqui vão me xingar, preciso perguntar as perguntas das pessoas. A Patrícia está perguntando qual o seu maior sonho. Agora eu vou te falar bem a verdade. Tô meio zerado de sonho agora, porque era praça. Agora eu tô zerado. Tô zerada de sonho, que Preciso de legal. verdade. Eu sempre falava assim, não tem sonho, um carro, não sei o que, isso aí, a gente compra, vende, isso aí. Cara, dia 15 de fevereiro você está gravando comigo. Maravilha. Não há dúvida. Que prazer, porque de verdade, Pode eu tô... marcar na tua agenda. Muda para aí. São Paulo. Eu até conversei com um amigão meu no dia, e ele perguntou, e aí, como é que tá agora? Depois que a gente gravou, tá um vazio, agora eu vou ter que descobrir um novo sonho, o que eu vou fazer agora? Mas de verdade, foi pra mim uma realização. Que Eu legal. fico muito feliz. Isso é muito- É muito Eu me difícil. sinto realizado quando vejo isso. Que demais. Foi pra mim, foi de verdade, foi um Saber que momento... eu posso ser útil a alguém. Quando eu vejo, quando o Paulinho, quando o Manfrini, que o Paulinho Gogó foi embora, muitas pessoas pensavam que eu ia ficar zangado com ele. E ela testemunha, estava do meu lado. Eu incentivei, falei, cara, vai embora. Seu trem chegou, pega e vai embora, cara. Vai ganhar dinheiro, vai ser feliz. Amanhã a praça acaba, como é que você fica? Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa que foi lá por um cachê pequenininho, de repente tem 3 apartamentos, 2 automóveis blindados, tem um sítio, tem isso. É maravilhoso.
Isso é o troféu que eu tenho. Ah, que demais. O troféu que Deus me dá não é o troféu imprensa. Não é o Roquete Pinto do passado, que era também um troféu muito famoso. O troféu é esse. Saber que eu pego uma pessoa como o Popertone, por exemplo, não é cria minha, mas começou comigo, assim, Esse cara é outro gênio, né? É outro... Nossa, ele é bom. engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Ele tá fazendo Cortella agora, né? Nossa. É muito engraçado. Tá ele fazendo gozado, né? Muito Cortella. bom. Muito engraçado. Hã? Uma última boa. Não, tem uma aqui que qual foi a história quando você apareceu de Jesus para um repórter da Ana Maria Braga? Ah, eu gosto muito do Ariano Suassuna, né? Que o Chicó e o João Grilo, a minha vida é sempre isso aí. Eu comecei a fazer stand-up, eu fui no negócio do Faustão, não me passaram no teste. Eu cheguei em casa e fiz um cartaz assim, Índio Bem stand-up, contrate para o seu evento. Assim, isso eu vou... E aprendi fazendo errado e tal. E aí um dia, a gente quando é jovem, eu tinha muito o impulso de eu vou ser disruptivo, eu vou chocar, eu quero fazer uma coisa, sabe, rebelde, sem causa. E eu comecei a escrever um texto sobre Jesus, sobre como que seria Jesus no dia de hoje, stand-up. Só que eu era cabeludo e barbudo, eu falei, melhor, eu vou fazer Jesus. Só que minha tentativa, eu contei isso no Danilo, foi completamente fracassada, porque o meu texto era uma mensagem cristã. Eu fui fazer show, depois eu fazia esse show no... Ah, tá lá de Jesus. Eu fui fazer esse show, eu fazia em igreja evangélica esse show. Me sustentou um tempão. Porque era tipo Jesus falando que ele não entendia. Tipo, aquela época eu tinha 12 seguidores e um acabou comigo. Imagina agora que eu tenho 30 mil no Twitter. Era uma loucura, era Jesus perdido assim. E tinha quase uma mensagem cristã atrás. Eu comecei a fazer esse show em igreja e não sei o que. Eu sempre fui. Não é mercenário, é que eu precisava de grana. Eu comecei a ganhar grana, então agora é isso aqui. E aí eu fui pro Rio para esse evento e o Pix era uma premiação de internet que bombava na época. E aí, tipo assim, sabe aquela coisa, eu só tinha sempre uma carta pra jogar. E aí eu fui pro Rio e com esse evento e eu falei, vou levar a roupa de Jesus. E esse evento é onde se encontravam as celebridades da internet na época, isso foi 2012. Aí eu fui e levei a roupa de Jesus pra ir no negócio, né? Aí quando eu entrei, todo mundo começou a tirar foto comigo. Porque eu tava vestido de Jesus, obviamente, só que tinha muita gente famosa no evento. Aí tinha um repórter da Ana Maria Braga, fazendo aquelas reportagens assim, os famosos da internet, sabe, essas coisas, e viu todo mundo tirar foto comigo e pensou, esse cara é famoso. Aí perguntou pro meu amigo, quem é ele? Ele é famoso, meu amigo teve uma agilidade muito grande e falou, ele é o Jesus da internet, ele tá bombadíssimo. Ele lançou um vídeo que estourou o Brasil inteiro. E aí passa um rapaz, assim, e é o repórter esse, e pergunta assim, tu conhece ele? E aí o guri fala, sim, ele é Jesus. E aí eu gravei dentro da entrevista como se eu fosse estouradíssimo na internet, saí na rua, fiz o vídeo, postei o vídeo, daí aconteceu ao contrário, o vídeo deu certo por causa da entrevista, foi completamente ao contrário. Mas, claro, na época da certa era um vídeo com 10 mil visualizações, 20 mil visualizações, mas foi uma grande mentira, e eu sustentei essa mentira. Uma grande mentira. Eu sustentei lá em Porto Alegre, eu lancei meu show solo, vendia show corporativo com essa mentira. Aí eu fazia cartaz do show e botava a logo da Globo embaixo. Destaque no programa Mais Você. A Nossa Senhora fala no Alto da Compadecida, a esperteza é a arma do pobre, é o que a gente tem que fazer para sobreviver. Então, a logo da Globo embaixo parecia que eu era gala da novela, assim. Legal, muito bom. Tem uma aqui bem legal, da Gisele também, acho que é só fã, Gisele. Pede para o índio contar sobre o inseticida vencido que a mulher usou para matar a barata. Esse é um vídeo da Rosângela que a gente fez, que foi ao ar hoje, que a mulher é uma responsabilidade, né? Que uma paciente minha, ela matou a barata e quando ela foi ver, o inseticida estava vencido. Quer dizer, que irresponsabilidade, né? Podia fazer mal para barata, podia dar diarreia. Isso é uma história que é do meu pai. Isso é a história do meu pai. Meu pai falou, tem que comprar veneno, não sei o que, pra barata. Blá, blá. E a minha tia, que é casada com meu pai, falou, mas tem veneno ali. Aí o pai disse, não, mas eu acho que aquele veneno tá vencido. Como que o veneno tá vencido? Como que momento que ele deixa de fazer efeito, né? Então essas coisas, eu anoto isso e um dia vira um vídeo. É isso, essa história do veneno vencido. É difícil fazer o personagem sem estar com ele, sem estar com o cabelo, com a roupa? Não, porque eu sou bem de boa. Eu, às vezes, não gosto de fazer pra não quebrar a imagem das pessoas, entendeu? Quebrar a imagem. Eu evito de fazer mais por isso, mas não que seja difícil. Dia 4/3, no Teatro Renascense, com Em São Paulo, com show Causos de Família. Aqui em Tá, São eu vou Paulo. assistir. Que dia que é da semana?
Dia 4/3? Não sei, amor. Deixa eu ver. Sábado. Sábado. Me convida? Por favor. Está convidado, intimado. E eu te convido para ir dia 15 de fevereiro, lá no com SBT. todo prazer, vai ser... Manda o texto. Tá. Ou manda o texto ou vou improvisar. Pô, eu prefiro que você improvise. Então, perfeito. Porque aí Perfeito. eu entro na hora que eu achar que eu devo entrar. A gente joga. Não, vai ser maravilhoso. E se no dia der vontade, que eu sei que às vezes não dá, vai lá nos assistir no Renascença. Qual que vai ser o personagem? É o Causos de Família, que Ah, tem o a Causos, tem Rosângela, aqueles a Marlene, vários. a Nair, a Não Bruna e a vamos. Jéssica, que são do Maiquinho. Ah, é. Você falou. Vamos, Eu vou. vamos. Só avisa. Ah, esse show é o Causos de Família. Pode guardar 2 lugarzinhos. Maravilha, né? já anota aí, Regis. E anota 4, e anota pra gente levar uma ambulância também, que o Maiquinho vai passar mal. Também passei mal. A primeira vez que eu vi o Carlos, o Maiquinho vai passar mal também. Ei, gente, olha, não podia começar o ano É verdade. de uma maneira tão maravilhosa, tão Alegre. gostosa, tão alegre. Muito bom, uma delícia. Foi E muito o teu, bom quando é hoje. que começa, afinal? Fevereiro, a datinha a gente vai passar aí nas redes, né, É Léo? data? Vai ser numa segunda-feira. Vai ser, não, a gente vai soltar na quinta-feira. Ah, vai ser na quinta? Vai ser na quinta, é. Ah, o Mas a marido é gente sempre vai- o último a saber. Sim. né? Mas a gente... Mas a gente vai passar a data certinha nas redes sociais. Tá Vocês legal, vão gostar gente. muito. Um ano maravilhoso para vocês. Fazer uma propaganda agora. Assistam a praça, porque são reprises que foram escolhidas a dedo. Realmente são 8 programas que estão muito engraçados. Vale a pena vocês assistirem. E muito obrigado, porque depois de ficar apanhando 3 meses lá da Fazenda, voltamos ao primeiro lugar. Muito bom. Maravilha. Gratilovers, né? Gratilovers. 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 E, queridos, muito obrigado pelo convite, obrigado por vocês que estão assistindo. E, Carlos, muito obrigado mesmo, de verdade. Tu muda a vida das pessoas e realizei vou o mudar sonho tudo. contigo em dezembro. Pode ter certeza. Muito obrigado, bom. muito obrigado pelo convite também. Tchau, gente. Tchau, gente. Até semana Tchau, que vem. tchau. Muito bom, né?